Eu sou a Débora Fiel, eu sou escritora e eu sou uma das pessoas que resolveu o livro A Mandíbula de Caim. E hoje eu vou trazer para vocês como que eu fiz para solucionar uma das páginas do livro. Hoje a gente vai ver a página de número 86. No dia seguinte, deixei que Caroline Jasmine, que nome, fizesse o melhor possível pelo meu hóspede. Bom, eu concordo com o narrador que Caroline Jasmine é um nome um pouco diferente. Então, uma coisa que a gente pode fazer é jogar no Google Caroline Jasmine e ver se isso faz referência a alguma pessoa famosa ou algo do tipo. Quando a gente joga no Google, a gente encontra uma planta chamada Jasmine Caroline, que pode ser a isso que o narrador está fazendo referência. A gente encontra que a Jasmine Caroline é uma flor tóxica conhecida como Gelsemium. É uma flor tóxica. A gente pode pensar se esse narrador apresentou uma flor potencialmente tóxica para o hóspede dele. E aí ele segue. Mas duvidei de sua influência o tempo todo. Que homem! Henry supus. Seguir em frente com seus afazeres e preocupações por sua vez. Quando a gente está lendo Mandíbula de Caim, a gente percebe que Henry é um nome que aparece muitas vezes e em contextos um pouco diferentes. Então, esse Henry, a gente não sabe exatamente quem é. Então, a gente sabe que ele está alheio a essa situação que está acontecendo com o narrador, o hóspede e possivelmente a Caroline Jasmine. O que é removido cai sinistramente em um balde. Isso é uma frase um pouco estranha, então a gente vai jogar essa frase no Google também para ver se ela diz alguma coisa. E aí, pesquisando, a gente sabe que é uma citação de Song of Myself, de uma pessoa chamada Walt Whitman. Por que registrei tal frase na cabeça? Apenas porque uma ferramenta que usei e voltarei a usar se transformou com efeito sob a minha mão na semana passada e disse a tal frase. Aqui a gente entende que o narrador está fazendo referência a uma ferramenta, aí a gente não sabe muito bem o que isso é, mas que teria dito essa frase de Walt Whitman. E o que mais ele havia dito? Esse ele, caso ele esteja se referindo ainda à ferramenta, a gente pode ter a hipótese de que talvez seja um homem, né? Embora a gente tenha que ver o restante das páginas para ver se essa teoria se confirma ou não. Lendo essa frase, essa seria a minha primeira hipótese. Alguém supôs ser uma sorte nascer? Apresse-me a informar a ele ou ela que morrer é igualmente uma sorte e sei disso. Isso, quando a gente pesquisa, também é uma frase do Song of Myself. Então, na verdade, o narrador continuou repetindo essa citação de Walt Whitman. Deveria, achei, servir de consolo para o meu paciente. Então, a gente sabe que ele está a esse hóspede, que agora ele chama de paciente, que ele está introduzindo uma flor tóxica, ele acha que deveria ser um consolo o fato de que morrer é igualmente uma sorte a nascer. E aí isso talvez nos dê uma pista um pouco de qual é o tipo de relação que ele tem com essa pessoa que ele cita. Sem dúvida, um rematado velho, agressivo desses, não teria ideia de considerar a inoculação de mitríades e pô-la em prática em si mesmo, certo? Bom, nessa frase a gente já tem duas dicas. A primeira é que essa pessoa a qual ele está se referindo aparentemente é um velho. E a gente, quando pesquisa inoculação de mitríades, entende que essa é uma prática de você tomar doses baixas de veneno para ir desenvolvendo uma tolerância e assim se prevenir de um envenenamento. E ele está dizendo, acho que esse velho não teria ideia de fazer isso, né? Para ele estar considerando essa hipótese, a gente pode considerar que provavelmente esse velho resistiu a algum contato com o veneno. E isso combina com o fato da gente ter visto que ele foi exposto a uma flor tóxica. O narrador segue, minha correspondente deslumbrante, de certo teria me dito. Como ele diz minha correspondente e não meu correspondente, a gente pode supor que ele estava se correspondendo com alguma mulher. Eu estou dizendo ele nessa página, mas eu estou dizendo ele no sentido de um narrador, porque até aqui a gente ainda não encontrou nenhuma evidência muito clara que diga o gênero desse narrador. Então, o narrador prossegue. Peguei-me pensando com uma estranha letargia nos versos do poeta, mas todos fizemos uma referência e beijamos os pés serenos. A página termina aqui, de uma forma um pouco abrupta. Quando a gente pesquisa esses versos, a gente entende que ele é um poema de William Butler Yeats, e que a continuação desses versos é de Kathleen, a filha de Howley Hahn.
essa página termina de uma forma um pouco abrupta no meio desse poema, faz sentido a gente assumir que a página seguinte poderia ser a continuação dele. E quando a gente investiga o livro, de fato, a página 24 começa com a continuação do poema. O narrador diz então que no dia seguinte vi que minhas desconfianças quanto a Caroline, a gente já sabe quem é Caroline, haviam sido bem fundamentadas. Esse era um aborrecimento infernal. Com frère chinês talvez chamasse de flor da verdade. Era irritante partilhar a casa com alguém que reagia a Jasmim Silvestre do mesmo jeito como reagia a rosas. Ele vicejava com as minhas rosas. Então, acho que a gente pode entender, de certa forma, né, que essa pessoa, que da página anterior, a gente pode entender que é o velho, está vicejando mesmo sendo exposto ao Jasmim Silvestre, que é uma planta tóxica. Nesse sentido, eu estava satisfeito com ele. Nessa frase, a gente pode perceber que o narrador se descreve como satisfeito. Isso nos dá, então, a dica de que se trata de um narrador homem. Tragando Gianaclis e bufando ante a minha idiotice, tentei avaliar minha competência, ou a falta dela. Gianaclis, a gente pesquisando, sabe que se trata de um cigarro. E aí o narrador diz: sempre pensei que levar o nome de 14 papas e 2 antipapas nada significava para mim. Isso é uma dica muito importante, porque ele está falando a respeito do seu próprio nome. O que a gente precisa então é pesquisar qual nome já havia sido o nome de 14 papas até 1934. Ele então segue: compartilhá-lo com Júlio de Médici talvez soasse mais sinistro para os incautos. A gente vai então pesquisar, né, no Google quem é esse tal desse Júlio de Médici. E a gente entende aí que se trata de um Papa Clemente VII. Seria Clemente, talvez? Algo a ver com esse personagem? Não sei. Para isso a gente tem que checar o nome de todos os papas e ver se isso encaixa de alguma forma com as pistas que ele está nos dando até agora. Ao menos a virtude da piedade era pouco exercida, menos ainda extremada em mim. As rosas automaticamente me fazem lembrar da minha tia Cíntia, que pedira, antes de haver qualquer constrangimento entre ambos, ao pobre Conde de Swat para dividir um ninho de sonho com seu coração no meio dessas flores decorativas, mais vestigiais. Bom, tia Cíntia, eu acho que não adianta muito a gente pesquisar, porque dificilmente vai ter uma pessoa muito específica com esse nome. Mas a Conde de Swat é um nome muito específico que eu acho que vale a pena pelo menos a gente jogar no Google. E aí, pesquisando, a gente sabe que se trata de uma pessoa real que inspirou 2 poemas. Bom, essa foi então a resolução de uma página, que na verdade virou a resolução de 2 páginas, porque a gente conseguiu ver que elas estavam conectadas. Não existem muitas páginas como essas em Caim, mas existe mais de uma. Que se você traduzir uma citação ou um poema, você vai ver que ele se inicia no final de uma página e termina no início de uma outra página. Da mesma forma, existem algumas páginas que terminam do nada, sem uma pontuação, e outras páginas que começam também do nada, sem ter uma letra maiúscula. Bom, eu acho que só nessas 2 páginas a gente já pegou muito pano pra manga, então agora eu vou deixar com você para correr atrás dessas informações e entender se elas se encaixam ou não na teoria que você tem até agora. E para quem ficou até aqui, como agradecimento, eu vou dizer que nesse cenário existe um pequeno spoiler, uma dica a respeito de um dos narradores, mais especificamente da minha narradora favorita do livro. Então, se você tem alguma suspeita de qual é essa pista e de quem eu estou falando, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.